Olá pessoal, eu tenho acompanhado nos últimos dias na imprensa, esportiva, um assunto do momento que é a questão da negociação do Renato Gaúcho com o Corinthians. O Renato Gaúcho saiu recentemente do Grêmio, depois de passar 5 anos. Neste período ele ganhou 7 títulos entre Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Gaúcho, Recopa. Então é um treinador de sucesso, um bom treinador reconhecido tanto nacionalmente como internacionalmente, e com isso tem um valor muito alto. O salário de Renato Gaúcho no Grêmio, se eu não me engano, era 1.300.000. E aí o Corinthians essa semana teve uma reunião com os empresários do Renato e apresentou o projeto do Corinthians para 2021. E no projeto existe, vamos dizer, a expectativa do Corinthians de contratar o Renato Gaúcho como treinador. Só que tem um impasse, a imprensa está falando muito essa questão do salário do Renato Gaúcho, porque o Corinthians está mergulhado numa dívida e não tem condições de pagar um salário de 1.300.000 ao Renato. E aí eu resolvi fazer uma contextualização, baseado nas áreas de conhecimento na negociação, que eu já venho tratando sobre esse assunto nos outros conteúdos, sobre esse processo de negociação, para ver se Renato vai ou não para o Corinthians. Eu vou mostrar para vocês agora a interpretação que eu estou fazendo desta negociação. Vamos lá. Primeiro caso, salário. É o grande impasse. O salário do Renato, como falei, 1.300.000, o Corinthians diz, olha, eu não tenho como pagar este salário elevado. Segundo caso, escassez. Observe o seguinte, quais são os times hoje no Brasil que teriam condições de contratar o Renato Gaúcho como treinador? Vamos ver. Porto Alegre, o Internacional, grande time, tem poder aquisitivo, então teria caixa suficiente para contratar Renato Gaúcho. Mas Renato Gaúcho, depois de passar 5 anos no Grêmio, se for treinar o Internacional, ele vai ser decapitado lá em Porto Alegre. A torcida do Grêmio vai cortar a cabeça do Renato. Então, sem condições, Renato não vai treinar o Internacional. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro só tem um time capaz de contratar o Renato Gaúcho, que é o Flamengo. Mas só que o Flamengo tem o treinador dele, que é o Rogério Ceni, e não vai demitir o Rogério para contratar o Renato Gaúcho agora, Minas, lá em BH, o Atlético, o Cruzeiro está na Série B, não vai, Então tem um Atlético que é Cuca, que já está lá, também não vai sair. São Paulo, tem 3 times em São Paulo que pode contratar, que poderia contratar o Renato. Um é o Palmeiras, mas o Palmeiras não vai contratar, que está com o Abel, treinador vencedor, o português lá está ganhando tudo, não vai sair. São Paulo também não vai contratar, porque recentemente contratou o argentino Crespo. Santos não vai contratar porque não tem dinheiro, Então só sobra o Corinthians. Então observe. Então hoje, a nível nacional, só tem um time que pode contratar o Renato Gaúcho, que é o Corinthians. Então esse princípio de escassez é fundamental, é um fator que está levando o Renato Gaúcho para o Corinthians. Porque ou ele vai para o Corinthians, ou ele vai para fora do país. Para ir para fora do país, Renato Gaúcho, acho que só que gostaria de ir pela ambição, pela forma de Renato Gaúcho, pelo profissional que ele só quer ir para a Inglaterra ou para a Espanha, que são os 2 centros na Europa, que tem um campeonato que é reconhecido mundialmente. E eu não vejo mercado hoje para Renato indo nem para a Espanha nem para a Inglaterra, tá certo? Então, existe uma tendência aí de Renato, em função do princípio da escassez, de ele ir para o Corinthians. Segundo caso,
Torcida. A torcida do Corinthians é um bando de loucos, como eles se intitulam. Então é tudo que o Renato gosta. Torcida aguerrida, torcida vibrante, e isso o Renato gosta. Renato vive e gosta desse jeito. Renato, quando era jogador de futebol, ele era aguerrido e gostava de jogar com torcidas aguerridas. Então, mais um fator que pode levar o Renato Gaúcho para o Corinthians. Emoção. Emoção. Treinar no Corinthians é emoção 24 horas por dia. É emoção, a torcida cobra, o cara dorme com adrenalina lá em cima. Então, e Renato Gaúcho, ele se adapta muito bem a essa questão da emoção. Vamos ao próximo. Gatilhos mentais. Olha só, eu vou citar 2 gatilhos mentais, né, que leva Renato Gaúcho para o Corinthians. Prova social. Para que melhor prova social de que ser treinador da maior torcida do país, que é o Corinthians? Então, é uma excelente prova social. O outro gatilho é a urgência. O Campeonato Brasileiro está começando agora. Se Renato Gaúcho não assinar um contrato para treinar um time de futebol aqui no Brasil, ele vai ficar desempregado e vai começar o Campeonato Brasileiro. E ele pegar um time no meio do Campeonato Brasileiro é mais complicado para ele fazer um trabalho. Então, esses 2 gatilhos mentais estão ativando, né, levando o Renato Gaúcho para o Corinthians. Vamos ao outro. Poder. Poder pessoal. Renato Gaúcho é um cara empoderado. Ele tem as 3 bases que caracterizam o poder pessoal de uma pessoa. Estado emocional é o primeiro. Renato Gaúcho é um cara emocionalmente equilibrado. Você vê que Renato Gaúcho não perde o controle. Ele é aquele jeito, né? Ele dá uma resposta dura, mas ele emocionalmente ele é firme. Conhecimento. Renato Gaúcho conhece de futebol. Tanto prova que ele ganhou 7 títulos aí nos últimos 5 anos. Habilidade, que é o terceiro, tá? Que é a habilidade com os jogadores. Ele tem vamos dizer, uma empatia com os jogadores, ele sabe trabalhar os jogadores. Então, pessoas que têm um poder pessoal quer mais poder. E o Corinthians é o local onde ele vai conseguir mais poder, porque é um time poderoso, que tem uma excelente arena, tem um centro de treinamento fantástico, não, mais de um centro de treinamento, está na mídia todo dia, tem a maior torcida do país, então lá ele vai ter poder, ok? O próximo, desejo. Qual o maior desejo de Renato Gaúcho? Ir ser treinador da seleção brasileira. Vamos ao histórico de treinadores que passaram pelo Corinthians, que chegaram à seleção brasileira. Parreira, treinador do Corinthians, seleção brasileira. Luxemburgo, treinador do Corinthians, foi para a seleção brasileira. Tite, treinador do Corinthians, foi para a seleção brasileira. Mano Menezes, treinador do Corinthians, foi para a seleção brasileira. Então, o Corinthians foi o time que colocou mais treinadores na seleção brasileira. Então, o Corinthians é um time que pode levar Renato a alcançar o seu grande desejo, que é ser treinador da seleção brasileira. Então, veja que está convergindo, existe esse impasse de salário. Vamos ao próximo. É o BATNA. O que significa BATNA? Sinônimo em inglês que significa Best Alternative to Negotiated Agreement, ou, traduzindo, melhor alternativa à solução negociada. Pois é, esse acrônimo BATNA é poder. Quem tem um BATNA forte tem poder na mesa de negociação. Por quê? O BATNA significa que se você não conseguir chegar a uma negociação, você tem uma alternativa. E hoje eu não vejo outra alternativa para Renato, a não ser assumir o Corinthians. Então, observe que o Renato ele está um pouco fragilizado aí nessa negociação junto ao Corinthians. Por quê? Porque ele não tem uma alternativa para seguir caso o Corinthians não chegue a um acordo com ele. Tá? O próximo é
armas de persuasão. Eu vou citar uma arma de persuasão poderosíssima, é a reciprocidade. Observe que o Corinthians ele tem uma marca forte, ele tem uma torcida forte, ele está na mídia todos os dias. Em contrapartida, o Renato tem um trabalho, tem a qualidade do trabalho dele. Então, o Corinthians fornece para Renato todo essa força que o Corinthians tem e o Renato fornece o seu trabalho. Com isso, o Renato, chegando a fazer um bom trabalho ao Corinthians, ele abre um mercado para alcançar o seu grande desejo, que é assumir a seleção brasileira. Observe que as coisas estão convergindo para Renato aceitar a proposta do Corinthians. O último, neuromarketing, é o que eu estou lhe falando. É a imagem, é a divulgação, é a mídia diariamente falando sobre o Corinthians. Observe que nos comentários esportivos, principalmente a mídia paulista, todos os dias o Corinthians é praticamente um programa todo falando do Corinthians, do Corinthians, do Corinthians, do Corinthians. E o Renato Gaúcho lá é Corinthians, Renato, Corinthians, Renato, Renato, Corinthians, Corinthians, Renato. Então a exposição do Renato vai ser fantástica. E tudo isso ele gosta. Tá? Ok, pessoal? Então é isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos torcer aí que ao final da negociação o resultado seja bom para as duas partes, né? E que os dois tenham uma negociação do tipo ganha-ganha. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, compartilha com os amigos, ok? Até mais, um grande abraço!